Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora das pesquisas de popularidade do Lula, ou melhor, de despopularidade do Lula, de reprovação do Lula. O Lula voltou a subir a reprovação dele em todas as pesquisas agora. Tentaram dar jeito, meu amigo, mas no caso lá dos aposentados realmente bateu no Lula. E o Lula está desesperado, né? Fez uma entrevista agora tentando criticar o Eduardo Bolsonaro. Falando, não, que o Eduardo Bolsonaro, que absurdo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, eu não sei o que lá. Só que nessa entrevista ele chamou os ministros do STF de mentirosos, né, na cara dura. Porque por que o Eduardo Bolsonaro não criticou o STF quando eles estavam mentindo sobre mim e não sei o que lá? Uai, Lula, porque eles não estavam mentindo sobre você sabe, né? Você pediu ajuda deles depois para eles te tirarem da cadeia, né? Pois é. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Jeep Carro de Esquerdista, Tigresa VIP, Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a desaprovação do governo Lula vai a 56%, diz o Poder Data. Então essa semana, vocês sabem, vão sair várias pesquisas. Já saiu uma pesquisa da Atlas Intel, que mostrou também o aumento da impopularidade do governo Lula, a desaprovação do governo Lula. E essa aqui é mais uma aqui, que mostra que continua piorando o governo Lula com muita força. Eu diria para você que nesse ritmo vai chegar negativo a popularidade do Lula em 2026, tá? Vai estar que menos 3% das pessoas aprovam o Lula em 2026, né? Enfim, é uma situação trágica e o que eu falo para vocês, eu temo muito que o Lula não vai conseguir reverter isso de forma alguma, nem diminuir o ritmo dessa piora, e o que vai acabar acontecendo é a única alternativa deles vai ser a venezuelização em 2026. Não acho que eles vão conseguir, mas eu temo que essa seja a única alternativa que eles vão acabar tentando, né? Está aqui realmente mostrando o trágico disso daqui. Era o que se esperava depois da crise do INSS, né? Então 56% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, 39% aprovam. É uma subida constante aqui, ó. Se você contar a partir do final do ano passado, subiu para 51, 53 e agora 56. Tinha dado uma desaceleração. O pessoal chegou a comemorar que o Poder Data desacelerou, né? Que ele subiu muito forte lá de dezembro até janeiro, aí depois deu uma desacelerada, porque o Lula parou de falar, ficou quieto, viajou lá para a Rússia, para a China, quando ele não fala nada as coisas melhoram. Aí quando ele volta a falar, piora a aprovação dele, né? Mas agora voltou a subir de novo para 56% a desaprovação do Lula, né? O troço aqui, o porquê disso é muito fácil aqui. A avaliação positiva do Lula entre idosos caiu 26 pontos percentuais. Em 2023, o Lula tinha 47% de ótimo ou bom entre o pessoal com mais de 60 anos. Hoje, depois do escândalo do INSS, a taxa está em 21%, ou seja, esse é o grande culpado. Evidentemente, o pessoal de mais idade foram os mais afetados com isso, acabaram piorando, né? Acabou piorando a situação. Continua aqui caindo o ótimo ou bom, isso aqui é a avaliação do Lula entre os idosos. Então é basicamente a mesma coisa do outro gráfico lá, não tem muita diferença. E subindo aqui o ruim e péssimo, continua subindo aqui nessa ligação, né? O escândalo dos descontos indevidos nas aposentadorias e pensões certamente afetou muita gente pela primeira vez resolveu dar uma olhada para checar se estavam descontando, e muita gente encontrou desconto indevido nessa aposentadoria e em contas correntes e coisa e tal. Então isso é um absurdo realmente e está se refletindo no governo Lula também, né? Outro fator que também representou a piora da situação do Lula foi a questão entre os católicos, né? O Lula sempre foi rejeitado entre os evangélicos. Entre os católicos ele tinha uma aprovação um pouco melhor, mas agora já não é bem assim aqui. Entre os evangélicos continua aumentando aqui a desaprovação do Lula, ele continua piorando entre os evangélicos, e entre os católicos agora pela primeira vez o 48% desaprovam e 45% aprovam, ou seja, o Lula conseguiu eliminar a vantagem. A tentativa do Lula de se tornar mais religioso conseguiu mostrar para todos os religiosos que ele não é religioso porcaria nenhuma, é o que eu sempre falo. Esse negócio de tentar dizer que você é religioso, meu amigo, isso é uma furada. As pessoas percebem isso, a falsidade, né? Esses líderes assim, fica muito claro que eles estão, na verdade, fazendo birra nisso daqui, né? Tentando se passar por religioso. Então, essa é a situação aqui do governo Lula com a religião. Isso foram os dois pontos principais
que levaram a essa piora no governo, né? E a piora é lógico, por causa do INSS. Não foi a única pesquisa, não. Teve uma outra pesquisa aqui, ó, do Instituto GERP. Nessa outra pesquisa aqui, a reprovação dele voltou a subir e ficou em 61% depois da fraude do INSS, né? Subiu cada vez mais aqui. Tinha dado uma caidinha aqui em maio, em abril, e agora voltou a subir em maio. Mais uma vez, voltou ao patamar de março aqui, a desaprovação do Lula, segundo o GERP, né? Então, ou seja, é mesmo o problema que a gente viu aí, a questão dos aposentados. O GERP fez também uma simulação de segundo turno, e o Lula lidera contra Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, mas é superado por Bolsonaro e por Michele. Então são opções aqui de vários cenários eleitorais. Aqui o Bolsonaro ganha do Lula com facilidade, caramba. Com o Tarcísio de Freitas. Mas isso aqui é o que eu falo para vocês, é o tipo de pesquisa burra de fazer. Fazer pesquisa de primeiro turno com um monte de candidato, porque você não sabe quem vão ser os candidatos, aí você acaba dividindo os votos, né? Então, por exemplo, aqui tá Lula e Eduardo Bolsonaro, mas tá o Ratinho Júnior, tá o Pablo Marçal, tá o Zema, tá o Caiado. Você não sabe quem é que vai concorrer dessa turma aqui. Ele botou o Lula e um monte de gente da direita aqui. Ou seja, é lógico que vai dividir os votos da direita, né? Com o Bolsonaro ainda ganha ainda por cima, mas, enfim, esse tipo de pesquisa eu acho besteira fazer agora. Pesquisa de segundo turno, que você bota uma pessoa contra a outra, faz mais sentido, né? Porque você tem uma noção aí de quem é que é preferido entre os dois. Mas pesquisa de primeiro turno, você não sabe se a pessoa foi aqui votou em outra pessoa. O Tarcísio ganha do Haddad, o Bolsonaro ganha do Haddad também, a Michele Bolsonaro ganha do Haddad. Putz, o Haddad tá fudido, meu amigo. O Haddad não ganha de ninguém. Até do Lula o Haddad perde, né? Caramba, aqui, Lula 53%. Isso aqui é rejeição. Rejeição faz sentido. A rejeição ao Lula 53%, ao Haddad 35%. Caramba, a rejeição ao Bolsonaro 34%. Aqui essa pesquisa foi boa, pô, pro Bolsonaro, né? Realmente, que bom que a rejeição ao Bolsonaro tá caindo. E eu falo para vocês, é isso que acontece, né? A imprensa não consegue mais colar no Bolsonaro nada que seja realmente ruim. Na época que o Bolsonaro era o presidente, tentaram colar um monte de coisa nele, né? E conseguiram algumas coisas, infelizmente, né? E bom, e nessa situação em que você vê o Lula cada vez pior nas pesquisas, isso daqui, ó, é uma bênção do Lula. Lula chama Eduardo Bolsonaro de lambe-botas do Trump e critica o Eduardo. Isso, Lula critica mais o Eduardo Bolsonaro, cara, é isso daí mesmo. Agora o Eduardo Bolsonaro vai responder, vai criticar o Lula e coisa e tal, e é isso que a gente quer o anti-Lula. É o anti-Lula que vai ganhar a eleição de 2026. Então tomara que o Lula brigue muito com o Eduardo Bolsonaro, critique muito. O mais engraçado é o Robson Bonini não ter coragem de dizer o que o Lula falou exatamente, tá? Porque, de fato, o Lula chamou o Eduardo Bolsonaro de lambe-botas do Trump. Mas foi mais do que isso, né? Aqui, ó. Olha só exatamente o que o Lula falou aqui nesse vídeo aqui, ó. De quem que eu tô falando? Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentir a meu respeito? Então quer dizer que o STF mentiu a seu respeito, Lula? Que coisa, é bom saber. De repente é por isso que você não está defendendo tanto o STF agora, né? Ouviu o Alexandre de Moraes? Ouviu o Gilmar Mendes? É por isso. O Lula não está tão preocupado com a sorte do STF, porque no final das contas, para quê, né? Já conseguiu o que queria, já tiraram ele da cadeia, já deram um jeito de descondenar o condenado, né? Agora para que ele precisa do STF mesmo, né? Se der merda, pro Lula, de repente, é até melhor, porque para pensar, né? Ele pode indicar mais gente pro STF, né? No final das contas, o Lula deve ter até gostado da possibilidade de ter um impeachment ou dois ali de ministro do STF nesse final de governo dele, né? Então, é isso que ele falou, ele chamou o pessoal do STF de mentiroso. Espero que o pessoal do STF tenha prestado atenção. Mas, de novo, essas falas do Lula é fala de desespero. Você vê que claramente o cara está desequilibrado, ele não tem mais chão, ele não sabe mais o que falar, né? Aqui, ó. Lula diz que a ameaça de sanção dos Estados Unidos é inadmissível, porque não se pode criticar a Suprema Corte de outro país e não sei o que lá. E, ao mesmo tempo, o Lula está criticando a deportação de estrangeiros dos Estados Unidos aqui para o Brasil, que foi aprovada pela Suprema Corte deles lá, tá? Saiu a notícia também que o Lula está criticando porque estão deportando os brasileiros, tadinhos e coisa e tal. E vocês sabem a minha opinião, eu acho que é um erro mesmo que o Trump está fazendo. Eu acho que esse negócio de imigrante, isso só ajuda a economia do país, não prejudica em nada. Mas a verdade é que o governo Trump tem o direito de deportar, e a Suprema Corte reconhece isso. E o Lula está criticando essa deportação, está criticando a Suprema Corte dos Estados Unidos, Lula?
Pois é, né? Ou seja, o cara tá sem caminho nenhum, sem saída nenhuma, e o que eu falo para vocês, quanto mais ele brigar com o Eduardo Bolsonaro, melhor. O Eduardo Bolsonaro sai ganhando com isso. O Lula tá só afundando. Você vê esse tipo de rejeição aqui, ó, só afundando, só afundando, só afundando. Vai chegar 2026, o pessoal vai eleger o maior anti-Lula. Quem for mais anti-Lula de todo mundo vai ganhar a eleição. Não interessa a proposta, não interessa nada, interessa se for anti-Lula. E o maior anti-Lula que a gente tem é o Jair Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma. Se ele tiver elegível, vai ganhar a eleição com muita facilidade. Se não tiver, o Eduardo Bolsonaro agora já está herdando o antilulismo do pai, já está brigando com Lula. Isso já é ótimo, já é uma alternativa excelente para 2026 também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.